Salmos 76 é um hino de louvor a Deus pela sua grandiosa vitória sobre os inimigos e por sua soberania sobre toda a terra. Ele exalta o poder de Deus, enfatizando sua capacidade de salvar o seu povo e derrotar aqueles que se levantam contra ele. Esse salmo, atribuído a Asaf, reflete a confiança do salmista na justiça divina e celebra o poder soberano de Deus como juiz e defensor de Israel. O salmo começa com uma declaração da presença de Deus em Israel. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. E em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Versículos 1-2. Aqui, o salmista destaca que Deus é conhecido em Judá e seu nome é grande em Israel. Salém, que é outro nome para Jerusalém, é mencionada como a cidade onde Deus estabeleceu sua morada. Sião, o monte onde o templo foi construído, é o lugar em que Deus habita entre o seu povo. Esses versículos lembram que a presença de Deus está centralizada em Jerusalém e que ele escolheu essa cidade como seu lugar de habitação. No versículo 3, o salmista exalta o poder de Deus em proteger seu povo e destruir as armas dos inimigos. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo, e a espada, e a guerra. Aqui, a imagem é a de Deus desarmando os inimigos de Israel. As armas de guerra, flechas, escudos e espadas, são destruídas pelo poder de Deus. Esse versículo ressalta a proteção divina sobre Israel, mostrando que Deus é quem garante a vitória contra os inimigos, desarmando-os e frustrando seus planos. Os versículos 4 e 5 continuam a exaltar o poder de Deus. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes eternos. Os fortes de coração foram despojados, dormiram o seu sono, e nenhum dos varões valentes achou coisa alguma em suas mãos. Deus é descrito como mais glorioso do que as montanhas eternas, uma imagem que destaca a majestade de Deus em comparação com a estabilidade e grandeza da criação. Os poderosos, aqueles que se exaltam e confiam em suas próprias forças, são despojados de seus recursos e caem em um sono profundo, o sono da morte. Os valentes não conseguem segurar nada em suas mãos, ou seja, eles são impotentes diante da intervenção divina. Esses versículos ressaltam que a força humana é inútil diante do poder soberano de Deus. O versículo 6 reforça essa ideia, afirmando que apenas com uma palavra, Deus é capaz de trazer juízo. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carro e cavalo caíram num sono profundo. Aqui, o salmista menciona que a simples repreensão de Deus é suficiente para derrotar os carros e cavalos, símbolos de poder militar na época. Esses recursos militares poderosos, que normalmente seriam temidos, não têm chance contra o poder de Deus. A imagem de cair em um sono profundo sugere que os inimigos de Deus são facilmente derrotados e neutralizados. A partir do versículo 7, o salmo muda de tom para falar sobre o temor de Deus. Tu és temível, e quem subsistirá à tua vista, quando tirares? Deus é descrito como temível, ou seja, digno de reverência e temor. O salmista reconhece que ninguém pode permanecer em pé diante da ira de Deus. Esse versículo destaca a seriedade do julgamento divino e a absoluta autoridade de Deus sobre todos os seres humanos. Quando Deus se levanta em julgamento, ninguém pode resistir à sua vontade. O versículo 8 menciona o alcance universal da justiça de Deus. Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. O julgamento de Deus é proclamado desde os céus, mostrando que seu poder é supremo e inescapável. A terra inteira responde ao julgamento de Deus, tremendo diante de sua majestade. Essa é uma imagem poderosa de como toda a criação reconhece e se submete à autoridade de Deus. No versículo 9, o salmista continua, quando Deus se levantou para julgar, para salvar a todos os mansos da terra. Deus se levanta em julgamento não apenas para punir os ímpios, mas também para salvar os mansos, ou seja, os humildes e justos. Esses são aqueles que confiam em Deus e andam em obediência a Ele. O julgamento de Deus, portanto, traz libertação para os fiéis e proteção contra os opressores. Esse versículo reforça a justiça de Deus em defender os que são fiéis a Ele e em agir em favor dos humildes. Os versículos 10 e 11 voltam a enfatizar o poder de Deus sobre os homens. Certamente a cólera do homem redundará em teu louvor, o restante da cólera tu o restringirás. Fazei votos, e pagai ao Senhor, vosso Deus, todos os que estão em redor dele tragam presentes ao temível. O salmista reconhece que até a ira dos seres humanos será usada para a glória de Deus.
A cólera humana, que muitas vezes é direcionada contra Deus e seu povo, será transformada em louvor, pois Deus é capaz de restringir e controlar até as emoções mais violentas dos homens. A segunda parte do versículo é um chamado para que as nações e os povos ao redor de Israel façam votos ao Senhor e tragam presentes a Ele, reconhecendo seu poder e majestade. Todos devem honrar a Deus com reverência e louvor. O salmo termina no versículo 12 com uma afirmação clara da soberania de Deus. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Deus não apenas derrota exércitos inimigos militares, mas também humilha os governantes e príncipes que se opõem a ele. O salmista afirma que Deus é tremendo para com os reis da terra, ou seja, ele inspira temor e reverência até nos governantes mais poderosos. Nenhuma autoridade terrena é capaz de resistir ao poder de Deus, e todos devem submeter-se a ele. Em resumo, Salmos 76 é uma celebração da soberania de Deus sobre as nações e de sua capacidade de derrotar os inimigos de Israel. O Salmo exalta a majestade e o poder de Deus, lembrando ao povo que Deus é o único juiz verdadeiro, capaz de trazer justiça e salvação. Ele é temível e digno de reverência, e aqueles que se opõem a ele serão derrubados. Ao mesmo tempo, Deus é o defensor dos humildes e dos justos, e seu julgamento traz libertação para os fiéis. Esse salmo nos encoraja a confiar no poder de Deus, a temê-lo com reverência e a reconhecer sua soberania sobre toda a criação.